Olá pessoal, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciências. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Vamos aprender juntos? Hoje eu vou falar um pouquinho de uma técnica chamada origami de Miura. Não sei se vocês já perceberam, mas eu sou bastante apaixonada por origamis. Não tenho tanta facilidade assim e acho que bastante é uma questão de treino, porque as primeiras vezes que eu fiz ficaram horríveis. Depois, ao longo do tempo, eu fui fazendo uns mais simples, sempre tentando fazer os mais simples, e hoje eu já consigo fazer alguns com um pouquinho maior grau de dificuldade. Então é muito a questão de ir aprendendo aos poucos. É tipo aprender a jogar xadrez. A gente vai aos poucos, tá? Então, o origami de Miura, ele foi criado pelo astrofísico japonês Koryu, espero que seja assim que fala, Miura, tá? Uma das funções desse origami de Miura o objetivo dele, que esse astrofísico imaginava, era o uso em painéis solares. E aqui a gente tem um exemplo de como ele pode ser usado em painéis solares, tá? Que é uma reportagem da Super, em que eu fiz um recorte para vocês poderem verificar como isso acontece. Então, no espaço, os astronautas eles precisam de uma fonte de energia. Essa fonte de energia acaba sendo, sim, a luz solar. Então, eles têm que ter painéis solares dentro, né, da onde eles estiverem, no espaço onde eles estiverem, para que esses painéis consigam, então, receber a luz solar e, através desse recebimento da luz solar e desses painéis, para que ocorra a formação da energia elétrica, então, para que eles consigam utilizá-la e fazer com que tudo que esteja ali onde eles estão funcione. Um dos projetos mais conhecidos em que se usa os origamis para painéis solares, né, que são levados para fora do planeta Terra, é o projeto que a gente chamado HANA-FLEX, tá? Então, a ideia do projeto HANA-FLEX, que inclusive foi concebido pelo Kiyoru Miura, é que se faz uma dobradura, então, desses painéis, e isso tem uma estrutura extremamente compacta, que ao chegar aonde se deseja, essa estrutura se dobra, né, novamente, se desdobra, e ela tem uma amplitude muito maior. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ela encolhida, ela tem um tamanho, um diâmetro de 2,7 metros, né? Então é um tamanho razoável. Quando ela se abre totalmente, ela chega a ter, aqui não aparece quanto, mas um diâmetro de mais ou menos 25 metros, tá? Ou seja, a sua área vai aumentar em torno de 85 vezes e sua área total vai para 1.960 metros quadrados, tá? Então, os origamis estão usados muito, né, para essas tecnologias. Tendas, né, também se pensa muito em tendas que possam ir para espaços de tendas dobráveis, então, que eles consigam, por exemplo, instalar, né, daqui a pouco, se desejar instalar em outro planeta para fazer algum tipo de pesquisa, enfim, né? Então, há uma tenda extremamente dobrável que consegue depois se abrir e ocupar todo aquele espaço. Então, isso é muito interessante. Por isso, ele fica num tamanho muito pequeno, tá? E aqui o exemplo do State, então, que está em construção. E daí, eu achei um artigo também bastante interessante, tá? Que se chama A Evolução Artística e Científica do Origami, um estudo teórico e prático sobre as práticas e técnicas de dobradura. Esse artigo é da revista Palíndromo. Procure o que significa a palavra palíndromo, eu achei extremamente interessante, de maio a agosto de 2017, e é uma publicação do programa de pós-graduação em artes visuais, tá?
da Universidade Estadual de Santa Catarina. Então, o que significa o origami? O origami é uma arte de dobrar papel sem cortes ou cola. Daí esse artigo ele traz vários exemplos que a gente tem inclusive na natureza. Aqui a gente tem um exemplo da árvore faia, tá? A forma como ela faz as dobraduras dela, aproveitando o espaço, e é a mesma forma que se faz as dobraduras no origami de Miura-ori, tá? Então é uma forma de economizar espaço, e essas estruturas são muito estudadas para a concepção então desses painéis solares e os satélites, tá? Assim como as tendas, roupas e outros tipos de revestimento. Aqui tem um outro exemplo de uso de origami, tá? Que também é muito interessante, que está nesse artigo que eu acabei de citar, que é um vaso que ele vai aumentando de tamanho conforme a planta vai crescendo. Então, você vai ter um vaso em um tamanho muito menor. À medida que essa planta vai se desenvolvendo, esse vaso consegue aumentar de tamanho, né? Então, você não precisa trocar de vaso ao longo do tempo, você não produz, né? Você produz uma quantidade menor de lixo por consequência, então, em função disso, né? E o vaso se conforma em função do crescimento da planta. Extremamente interessante. Aqui também ainda é com relação ao artigo. Então, pra gente compreender um pouquinho como que se dá as dobraduras, né? Olha só, uma dobradura simples, né? A gente tem no origami, então as dobraduras vales e as dobraduras montanha. Então, dobradura vale, dobradura montanha. E com base nessas dobraduras vales e dobraduras montanhas é que se faz, então, que se monta o origami. Então, aqui, por exemplo, se a gente fizer um desenho numa folha de papel, a gente consegue fazer as dobraduras e fazer com que esse papel fique num tamanho muito menor. Aqui uma dobradura bem simples, que inclusive os alunos às vezes usam no dia a dia para fazer brincadeiras, né? Você pega um pedaço de papel quadrado, que tenha todos os lados iguais, ou seja, um quadrado, e você faz uma dobradura e consegue fazer uma brincadeira. E essa dobradura também ela é usada, pode ser usada para materiais, para vários tipos de dobras e materiais, né? Em diferentes usos. Então, é extremamente interessante, tá? Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no Google, no YouTube. Se vocês colocarem lá origami de Miura, vai ter vários vídeos com diferentes exemplos de origami de Miura, diferentes formatos de origami de Miura. E eu gostaria que vocês pensassem na possibilidade de trabalhar isso com os alunos, né? É algo fácil de fazer. Origami você precisa de papel e um pouquinho de paciência. Tem bastante origami de animais, desde barata, ratos, animais maiores, alguns com maior grau de dificuldade, alguns com menor grau de dificuldade. Inclusive, né, daqui a pouco dá para fazer um campeonato, testar a habilidade de conseguir fazer as instruções, né? Por exemplo, você dá a instrução para o seu aluno e fazer com que ele monte, né? Em grupo ou individualmente. Então, são atividades bem práticas e bem interessantes de fazer. Eu trabalhei várias vezes com origami em sala de aula, reproduzindo às vezes animais, ou mesmo essa questão das dobraduras. E é muito prático. Inclusive agora, nos dias atuais, tem medicamentos que estão sendo testados que podem ser usados em cápsula ou pequenos robôs de origami que consigam se inserir dentro do nosso organismo e liberar o medicamento exatamente no local adequado. Então, tem bastante coisa para ser feita, né? Que pode ser feita em sala de aula, trabalhando com origami. Essa é a minha sugestão de hoje. Obrigada, valeu!